Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Boa noite, professor. pessoal. Boa Boa noite, noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite Boa mesmo, noite, professor. gente. É, então vamos começar hoje, né, com a nossa primeira aula do nosso curso de fenômenos de superfície e eletroquímica. E, né, ao contrário do que diz a ementa normalmente ela prevê que a gente comece pela parte de fenômenos de superfície. Mas o que acontece? Você já tem aí uma certa experiência prévia do segundo grau com a parte de eletroquímica e tudo, e eu acho mais importante a gente começar então pela parte de eletroquímica, tá certo? Bom, então vamos começar. Primeira coisa, alguém tem alguma dúvida em relação ao material de revisão que eu mandei, a entrar no Teams? Está todo mundo conseguindo numa boa, né? Tudo ok. Bom, eu vou assumir também o famoso quem cala consente, né? Pessoal que não respondeu. Então vamos continuar. Então, né, a primeira parte aqui da nossa matéria, né? Vamos começar falando um pouquinho da bibliografia. Eu já tinha previamente discutido isso com vocês lá na nossa discussão inicial. A nossa bibliografia ela é principalmente constituída dos livros de fisicoquímica, né, do Levine e do Atkins, tá? Infelizmente a nossa biblioteca está fechada, mas acho que vocês conseguem aí dar um jeito de obter uma cópia deles aí para estudarem. E o outro é o Moore, de fisicoquímica também, mas o volume 2. Tá? O Moore ele é muito bom nessa parte de cinética de eletrodos e propriedades cinéticas de eletrólitos. Tá? Então, mas de qualquer jeito é um livro mais difícil de achar. Eu dei sorte de achar ele para vender num sebo aí, lacrado a um valor muito baixo. Mas enfim, é um livro um pouquinho mais difícil de achar, mas ele é muito bom. Então vamos lá, gente. Eletroquímica, né, é o estudo das soluções eletrolíticas e das células galvânicas. E o estudo, né, dessas células galvânicas a gente pode separar, né, em duas grandes áreas. A primeira seria a termodinâmica das células galvânicas, tá? Que engloba, né, a famosa equação de Nernst, que vocês viram no segundo grau. E a segunda parte é a cinética das células galvânicas, né, também conhecida como cinética de eletrodos, que vocês provavelmente não viram até agora, mas que engloba a equação de Butler-Volmer. Então, o que acontece? Quando a gente fala, né, a gente vai lá calcular, por exemplo, né, o potencial gerado por uma dada reação química, quando você aproveita ela como uma pilha, né, e você usa a equação de Nernst para isso, essa equação, ela está assumindo, essa teoria, ela está assumindo que você está num processo reversível. E o que isso quer dizer, basicamente, que esse processo seja reversível? Quer dizer que não tem elétrons migrando entre os polos da sua célula, tá? Seja ela uma célula, né, uma pilha, ou seja ela um sistema de eletrólise. Então, quando você calcula algo pela equação de Nernst, você está assumindo que não tem elétron fluindo. No caso, né, então é o caso da termodinâmica, né, só importa estado final inicial, etc., não importa o caminho. Mas no caso que a gente tem uma pilha funcionando, a nossa cinética, a gente tem que fazer uso da nossa cinética de eletrodos. Então essa cinética nessa equação de Butler-Volmer é basicamente uma correção para o potencial obtido para o Nernst, aonde você está o quê? Você está levando em consideração a energia gasta para mover os elétrons. Tá? Então na termodinâmica os elétrons estão paradinhos, mas lá na sua cinética os elétrons estão se movendo e você está gastando energia para poder fazer com que eles se movam. E o que quer dizer isso, né, de interesse para a gente? Por exemplo, se você tem uma pilha, tá, o potencial da pilha de circuito aberto, né, ou seja, não tem elétron passando, ele é maior do que o potencial dela quando você tem elétron passando. E quanto mais elétron passando, ou seja, quanto maior a corrente elétrica estabelecida
né, entre aqueles potenciais, maior vai ser a energia que você vai gastar da sua pilha, ou seja, maior vai ser a queda de potencial que essa pilha vai sofrer no funcionamento. De maneira análoga, né, num processo de eletrólise, onde eu estou cedendo energia, né, para o meu sistema para poder fazer com que a reação ocorra, eu não vou conseguir, eu vou ter que ceder um excesso de energia além da calculada pela equação de Nernst para fazer o quê? Para fazer com que a eletrólise ocorra e os elétrons se movam por aquele caminho. Tá certo? Então, voltando aqui, né, eu me adiantei um pouquinho, mas eu gosto de deixar já bem claro nesse momento, né, qual vai ser o âmago da coisa que a gente vai estudar. É óbvio, né, a gente não vai começar por nenhum dos dois, a gente vai começar pelas migrações de cargas aí, que basicamente é a cinética dos eletrólitos. Então, soluções eletrolíticas, né, são as primeiras coisas que a gente falou que ia estudar lá na eletroquímica. Soluções eletrolíticas são aquelas capazes de conduzir corrente elétrica e sofrer eletrólise. As soluções, né, elas podem ser classificadas em soluções de eletrólitos ou de não eletrólitos. E os eletrólitos são aquelas espécies capazes de gerar íons em solução e, né, até certo ponto, conduzir a corrente elétrica. Então, os meus eletrólitos eles podem ser divididos em eletrólitos fortes, que vão ser aqueles que sofrem dissociação completa em solução, NaCl em meio aquoso, por exemplo, e eletrólitos fracos, né, que vão ser aqueles que se dissociam parcialmente em solução. Por exemplo, o ácido acético, né, a maioria dos nossos ácidos fracos, hidróxido de amônio, etc. Tá? E também nós temos os nossos não eletrólitos, que são espécies que não se dissociam e tendem a não conduzir corrente elétrica em solução. Então, por exemplo, etanol, sacarose, hidrogênio. Essa questão, né, de você conduzir ou não corrente elétrica em solução, eu acho ela um tanto quanto devagar, tá? Uma divagação sobre. Porque o que acontece? Você pode ter substâncias, né, compostos, que eles são eletrólitos fracos, mas que a constante de dissociação deles é tão baixa que, de fato, você não vai observar a condução da corrente elétrica em solução. E ainda assim, eles vão ser classificados como eletrólitos fracos. Por quê? Porque eles se dissociam, mesmo que parcialmente, em solução. Tá certo? Da mesma maneira, os não eletrólitos, né? Essa questão de não se dissociar e não conduzir corrente elétrica, isso depende. De repente, se eu jogar aí uma tensão muito alta entre os polos, né, que eu estou imergindo na minha solução, eu posso simplesmente sair quebrando tudo e ter uma tensão tão alta que, mesmo que numa solução isolante, eu consiga conduzir a corrente elétrica, porque eu já estou quebrando aí a constante dielétrica da água. Tá? Então, essas definições aqui, né, as melhores são essas, né, que sofrem dissociação completa em ausência de um potencial, dissociam-se parcialmente em solução na ausência de um potencial, e não eletrólitos são aqueles que não se dissociam também na ausência de um potencial, né? Tudo isso pelos motivos que eu acabei de falar. Tá? Então, por exemplo, aquela brincadeira, né, que vocês faziam no segundo grau de ligar a lâmpada, né, colocar os cílios numa solução salina, olha, acendeu a lâmpada. Tudo bem. Você bota agora numa solução de um eletrólito fraco. Ó, acendeu a lâmpada, mas ela está apagadinha. Ou então não acendeu, se você bota numa solução de sacarose. Tudo aquilo é interessante, né, do ponto de vista, digamos, de uma aula, mas do ponto de vista físico, né, você não tem uma quantificação do quanto você está conduzindo essa corrente elétrica ou não. Professor? Sim, pode falar. Então, a ideia é não levar em conta o potencial, ratificando, a ideia é não levar em conta o potencial, mas levar em conta a falta desse potencial. Então, tipo, o que acontece quando não tem potencial nenhum? Se ele for um eletrólito forte, ele vai ter dissociação completa e por aí vai, né? Isso. Tá? Porque se eu botar um potencial, né, principalmente um potencial muito grande, eu posso começar a influenciar o meu sistema. Né? A própria água, dependendo do potencial que você botar nela, ela vai conduzir corrente elétrica sozinha, entendeu? Ela tem uma constante dielétrica que, se quebrada, né, que se a energia que você bota no sistema for superior, né, à necessária para quebrar ela se torna
vai se tornar condutora. Tá? Então, quando a gente faz essas classificações, né, de eletrólitos fortes, fracos e não eletrólitos, é importante enfatizar que é na ausência de um potencial. Então, quando você bota lá o negócio na corrente elétrica e mergulha na sua solução, você já não tem mais essa ausência de potencial para poder determinar se é um eletrólito forte ou fraco ou não eletrólito. Tá certo? Show, obrigado. Então, propriedades das soluções eletrolíticas, né? Os íons, eles interagem eletrostaticamente às longas distâncias e eles vão acarretar um grande desvio da idealidade, mesmo a baixas concentrações. E aí, né, fica a nossa pergunta: o que é idealidade que eu menciono aqui? Alguém pode responder? O que é uma solução ideal? É uma solução que a atividade é igual à concentração, né? Isso. Sim, a atividade é igual à concentração, tudo certo. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Pode ser considerado sim, mas isso não é exatamente, né, a definição de uma solução ideal. É uma consequência, né, das definições que a gente tem. Por exemplo, você não parte definindo o que é uma solução não ideal e depois volta para definir a solução ideal. Primeiro você define, né, no ponto de vista teórico, a solução ideal, diz o que ela é, e aquelas que desviam, né, desse comportamento, a gente chama de soluções não ideais. E aí a gente cria o conceito de atividade. Então, o que você falou é mais uma consequência e não exatamente a definição. Alguém sabe a definição de uma solução ideal? São aquelas que ignoram as interações entre os íons? Ignoram as interações entre os íons. Também é uma consequência. Tá? Na verdade, né, isso é uma coisa importante, não tem como você ignorar as interações entre os íons. Tá? Seriam aquelas em que as partículas não interagem umas com as outras. Né? Mas a gente vai voltar nisso mais um pouquinho à frente. Também é uma consequência da definição. Alguém sabe a definição? Acho que é uma solução ideal quando você tem... quando você coloca os dois compostos para se misturarem, as forças deles não se alteram. Elas permanecem parecidas. Tipo tolueno e benzeno, água e deutério. Água e óxido de D2H. deutério, né? D2O. Isso. O deutério é o gás, mas eu também já falei isso. Então, também é uma consequência. Tá? A primeira, né, se você observar o estudo, né, da termodinâmica de forma cronológica, os primeiros sistemas que foram estudados foram os sistemas gasosos. E nos sistemas gasosos é muito fácil você trabalhar com os gases ideais. E mais do que isso, né, é muito fácil você perceber que um gás ideal, né, considerando aquela definição que seriam os gases a baixas pressões, as moléculas estariam extremamente afastadas e elas não interagiriam umas com as outras. Tá? Então, no caso do gás ideal, é muito fácil a gente perceber isso. E, na hora que a gente passa para as soluções, a gente faz o seguinte: a gente considera uma solução ideal, por definição, aquela que vai ter as mesmas propriedades de mistura que os gases ideais. O que são propriedades de mistura? A entalpia de mistura é igual a zero, tá? Que é a mesma propriedade de mistura, é o mesmo valor, né, da entalpia de mistura dos gases ideais. E a entropia de mistura vai ser puramente estatística. Então essas são as propriedades de mistura dos gases ideais que, na definição de uma solução ideal, a gente leva em consideração. Consequências disso, né? A entalpia de mistura é zero. Nos gases ideais, as moléculas estão bastante afastadas e não interagem umas com as outras. Em solução, a gente não tem, por mais que a gente bote uma solução, né, a gente não tem como separar as moléculas de solvente e soluto. Então, obrigatoriamente, elas estão interagindo umas com as outras. Tá certo? E aí, como é que fica essa questão da idealidade? A diferença é o seguinte: numa solução ideal,
a interação entre as moléculas de solvente entre si, das moléculas de soluto entre si e entre moléculas de solvente e soluto, elas são bastante parecidas. De forma que, se você tem uma partícula de soluto, eu vou chamar de partícula, que pode ser átomo, molécula, ânion, cátion, etc. Se você tem uma partícula de soluto rodeada por outras partículas de soluto, ou somente por outras partículas de solvente, ou por qualquer combinação dos dois, as interações vão ser as mesmas. E dessa maneira, o ΔH de mistura, ou seja, a entalpia, o calor gerado quando você mistura solvente e soluto, acaba sendo zero. Tá certo? A entropia de mistura... Pode falar. O que eu não entendi foi o seguinte, é possível, então, no mundo real, ter uma solução ideal ou não? Isso ainda é naquela história de um fio ideal, igual na física mesmo? Na verdade, se você olhar o próprio exemplo que a sua colega deu, né? Ela deu 2 exemplos, benzeno e tolueno, né? E hexano e heptano. Talvez não tenha sido isso, mas eu estou acrescentando esse. Esses exemplos, eles são de soluções que praticamente se comportam como soluções ideais. Por quê? Porque realmente as propriedades de mistura vão ser iguais às propriedades de mistura do gás ideal. As propriedades benzeno e tolueno, né, eles são muito parecidos nas propriedades dele. Você tem os próprios chilenos, né, que são os dimetilbenzenos. Você tem o orto, meta e o para, eles têm praticamente as mesmas propriedades. Então, as propriedades de mistura deles são iguais às de uma solução e às de uma mistura de gases ideais. Tá? Você pode também trabalhar no limite que a gente chama de uma solução diluída ideal. É aquela em que o seguinte, você vai... a solução está tão diluída que qualquer molécula de soluto ela vai estar cercada somente de moléculas de solvente. E qualquer molécula de solvente ela vai ter uma fração tão pequena de moléculas de soluto em volta dela, né, em média, que você pode considerar ela como uma solução, ela acaba se comportando como uma solução ideal. Então essa solução é chamada de solução diluída ideal. Isso deve ter lá naquela revisão de termodinâmica que eu passei para vocês. Tá? Então a gente chega, né, na questão das soluções ideais. São aquelas que possuem, né, eu gosto de insistir bastante nisso, né, que a definição correta, né, das soluções ideais, são aquelas que possuem as mesmas propriedades de mistura dos gases ideais. ΔH de mistura é igual a zero, ΔU de mistura é igual a zero. A variação de entropia é puramente estatística, né, ou seja, não tem separação preferencial, né, a formação de aglomerados, etc. E o ΔG igual a ΔH menos T ΔS pode ser determinado através das propriedades que a gente já discutiu. Tá? Então, soluções ideais. E aí o que acontece? Aí a gente passa aqui para as propriedades das soluções eletrolíticas, que era o que a gente estava falando quando começou essa discussão. Os íons, eles possuem interação eletrostática, né? Eles se comportam como cargas elétricas interagindo umas com as outras. E as interações eletrostáticas, elas são interações de longa distância, entendeu? Ou seja, mesmo que aqueles íons estejam a uma distância muito grande uns dos outros, ainda assim, eles vão conseguir sentir as interações uns com os outros. Tá? E isso acarreta num desvio da idealidade. E aí o que acontece? Né? Seja numa solução ou seja na fase gasosa, né? A gente acaba fazendo uso da propriedade que a gente chama atividade no lugar da concentração. E alguém pode me definir o que é atividade? Essa também é uma boa definição que está na hora de corrigir para vocês. O que é atividade? Ou, no caso dos gases, como é chamada fugacidade? É a concentração disponível de alguma substância em um meio ou uma solução. Isso. Eu vou te dizer 2 coisas. Tá ótimo. Essa é a definição, né, que na maioria das vezes, infelizmente, é ensinada, tá? E provavelmente é o que você aprendeu. E a outra é que tá errado. Vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer uma solução aqui de NaCl. Pego lá minha água deionizada,
peso lá 2 gramas de NaCl, que vai dar um certo número de moles de NaCl, dissolvo lá dentro. Vamos supor, tá? Aliás, vamos esquecer os 2 gramas. Eu vou pesar 0,2 mols de NaCl e vou botar em solução. E aí? Qual é a concentração disponível de íons totais em solução? Então, gente, eu pego lá 0,2 mols de NaCl, boto em 1 litro. Qual é a concentração que vai estar disponível para mim em solução? 0,2 mols. A princípio... Vezes o coeficiente de atividade? Não. Porque o que acontece? O que está disponível é o que você colocou. Entendeu? O problema, tá, não é na questão da disponibilidade. Tá? O problema é o seguinte: as nossas relações energéticas, elas são influenciadas pela interação entre os íons. Então, quando a gente faz lá a termodinâmica dos gases ideais, né, que a gente coloca lá delta U, né, igual a Q menos W, né, que a gente coloca. E aí a gente diz, né, que o único trabalho que a gente está considerando é o trabalho PDV. Mas e aí, o trabalho, né, de colocar as cargas elétricas umas com as outras? Né? Eu chego 2 cargas elétricas, eu quero aproximar 2 íons sódio, eu vou realizar um trabalho para isso. Eu quero, né, aproximar um íon sódio e um íon cloreto, essas espécies elas vão interagir umas com as outras, vão gerar um potencial que vai gerar trabalho. Então, ou seja, o problema não é a disponibilidade de concentração, mas que as nossas relações energéticas dentro de uma solução, elas são perturbadas pelo quê? Pelas interações entre íons e solvente, e por aí vai. Então, o que acontece? Como é que a gente chega no conceito de atividade? A grande questão, isso foi proposto lá atrás pelo Lewis, né? No caso ainda dos gases, e aí ele viu o seguinte: as pessoas já tinham estudado muito os gases ideais, e elas tinham, né, toda a termodinâmica montada para os gases ideais. Então você já tinha expressões fechadas para potencial químico dos gases ideais, potencial químico para mistura de gases ideais, entendeu? Você já tinha equações fechadas para variação de entropia numa mistura de gases ideais, entropia do gás em função da temperatura. Você já tinha tudo isso para os gases ideais. E agora? A gente agora está considerando um gás que interage. Esse gás aqui não é ideal, ele está a uma pressão muito alta que as moléculas ficam próximas. E aí, a gente vai jogar tudo aquilo que estava feito, né, com os gases ideais fora e vai começar do zero de novo? Aí é que o Lewis entra. Ele propõe o seguinte: vamos aproveitar a estrutura matemática dos gases ideais, né, por exemplo, a equação de um potencial químico, né? Potencial químico é o potencial químico estado de referência mais RT de P. Vamos aproveitar essa estrutura matemática e vamos mantê-la. Só que vamos fazer o seguinte: vamos definir, né, uma função chamada de fugacidade, no caso dos gases, né, e que dentro dessa função chamada fugacidade vai estar inclusa toda o desvio da idealidade da minha fase gasosa ou da minha mistura e etc. Tá? Isso depois é transposto para a solução. Eu tenho todo um arsenal matemático pronto para as soluções ideais, né, que é praticamente o mesmo dos gases ideais. E agora eu adiciono, ao invés da concentração, eu substituo aquele número pela atividade. Só que a atividade ela não é mais a concentração. Ela inclui, além da concentração, todo o desvio da idealidade que consta que aquela solução, né, ou aquela mistura exibe. Tá? Além disso, né, voltando agora aqui, os íons interagem a longa distância, carregando grande desvio da idealidade. Além disso, eles vão responder a potenciais elétricos. Então você começa a ter movimentação de carga, né, e organização da solução num potencial elétrico que pode influenciar o quê? A entropia pode não ser mais uma entropia puramente estatística. As moléculas, os íons, né, as moléculas carregadas ou íons, eles podem se organizar de formas diferentes quando eu aplico um potencial à minha solução. Tá? Então, por exemplo, nos processos de mudança de fase em eletrodos, eletrólise da água, você tem 2 de H+, gerando hidrogênio. Com certeza, essa carga
positiva aqui do meu H+, ela vai interagir com o meu eletrodo. Tá? Então, tudo isso agora passa a ter que ser considerado na minha descrição das propriedades das soluções eletrolíticas. Então, no caso, né, dos íons em solução, a teoria, né, mais simples, não vou dizer que é a vigente, né, que já há muitos anos já tem várias correções que se usam em cima dela, mas a teoria mais simples e a primeira proposta é chamada de teoria de Debye e Hickel. E ela é proposta para a determinação do quê? Dos coeficientes de atividade de íons em solução. O que é o coeficiente de atividade de um íon em solução? Vamos voltar lá para a termodinâmica. Né? Na termodinâmica, a gente tem lá a equação, né, que descreve o potencial químico de uma solução ideal. Que ela diz que o potencial químico de uma espécie I é igual ao potencial químico de um estado de referência mais RT ln da atividade. Essa atividade, né, a gente pode desmembrá-la em um coeficiente de atividade e uma fração molar. Né? Lembrando, né, que potencial químico igual ao potencial químico do estado de referência mais RT ln da fração molar é conhecido como sendo o potencial químico da solução ideal. E aí, se você olhar agora aqui, eu tenho um termo extra, que é o quê? Que é esse termo RT ln de gama. Tá? Então vamos pegar aqui o nosso potencial químico da nossa solução real, definido com base na atividade, e vamos subtrair dele o potencial químico da minha solução ideal, que é esse aqui, potencial químico da referência mais RT ln de x, que está grifado aí na segunda linha. A diferença entre os dois, né, é o potencial químico, né, que descreve a diferença em relação a uma solução ideal, né, ou seja, é o potencial químico de não idealidade, vai ser simplesmente igual ao quê? RT ln desse gama que a gente chama de coeficiente de atividade. No caso da teoria de Debye e Hickel, a gente está assumindo, né, que é uma solução eletrolítica e que a única interação responsável por desvio da idealidade que a gente vai estar considerando é a interação eletrostática, tá certo? Então, nosso potencial químico eletrostático vai ser igual a RT ln de gama. Ou seja, a fração, né, que descreve o desvio da idealidade na minha solução real eletrolítica vai ser dada por essa expressão aqui que eu estou grifando agora, a segunda metade dela. E aí o que a gente quer? O que a teoria de Debye e Hickel ela procura? Ela procura, através, né, do estudo das propriedades, né, das interações dos íons, as propriedades coulombianas. Pode falar. Desculpa te atrapalhar. Na real, eu posso chamar esse coeficiente elétrico agora com o gama, esse RT ln de gama, de atividade? Atividade, eu posso dizer isso? Não, porque a atividade, né, quando a gente define aqui, se você olhar, né, nas equações, eu infelizmente ainda não me organizei para poder escrever aqui em cima, mas se você olhar a partir das equações, a atividade é igual a coeficiente de atividade vezes fração molar. Tá? Então a fração molar ela vai ter um termo, né, que é baseado no gama, que são os desvios da idealidade, e vai ter um termo baseado na concentração. Tá? Tudo isso, toda essa estrutura é o quê? Ela descende lá das ideias do Lewis, de vamos usar a estrutura matemática que a gente conhece e substituir concentração por atividade para poder incluir os nossos desvios da idealidade. Certo? Show, obrigado. Beleza. Então, o nosso potencial químico eletrostático, né, a gente vai poder definir ele, né, um potencial químico é a derivada de um ΔG em relação ao número de moles de uma espécie I, mantendo temperatura, pressão e o número de moles de todas as outras espécies J, né, claro, diferentes de I, constantes. Então, o que acontece? Eu preciso saber agora, né, para poder determinar o meu gama, eu preciso do potencial químico eletrostático.
Para saber o potencial químico eletrostático, eu preciso do quê? Do ΔG eletrostático. Certo? E aí, quando eu tiver essa expressão em mãos, é só eu derivar em relação ao número de moles. E para saber o ΔG eletrostático? A gente sabe lá da termodinâmica que o ΔG, né, a temperatura e pressão constante, ele é chamado de trabalho útil, né, que é o trabalho diferente de PDV, e é o trabalho útil máximo. Né? A gente está sempre considerando sistemas com transformações reversíveis. Então a gente tem que, nesse caso aqui, o nosso trabalho eletrostático é igual, ou desculpa, o nosso ΔG eletrostático é igual a menos o trabalho reversível elétrico, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta a vocês aqui. O que é uma função de estado? Lá na termodinâmica. É aquela que o caminho não importa, né? Só o ponto final inicial. Exatamente. Você só leva em consideração as propriedades dos pontos finais e iniciais. E trabalho é uma função de estado? Não. Não. E aí que a gente tem um problema. A grande questão é: trabalho é Eu uma acho função que de é. estado? Depende. É, sim. ΔG é uma função de estado e a gente sabe disso. Se ΔG é igual ao trabalho, que é o que essa equação aqui está dizendo para a gente, nesse caso o trabalho vai ser uma função de estado. Tá? Por quê? Porque ele é igual ao ΔG. Então agora a gente, né, quer saber o nosso ΔG eletrostático. De novo, para poder determinar o potencial químico eletrostático e para poder determinar o coeficiente de atividade e daí saber, né, todas as propriedades da nossa solução, a gente precisa do nosso trabalho reversível elétrico de criação de uma solução. Então notem o seguinte, vamos considerar a seguinte maneira de você, hipotética, né? Óbvio, não é uma forma real de você fazer uma solução, mas vamos considerar a seguinte maneira hipotética. Você pega as suas espécies lá no infinito, tá? Infinitamente separadas umas das outras, né? O seu soluto, você pega lá eles lá no infinito completamente separados uns dos outros, e vai trazendo, e traz todas as partículas ao mesmo tempo e coloca elas dentro da solução. Tá? Imagina essa maneira de você, hipotética, né, de novo, de você fazer uma solução. E agora, tá? Ela é basicamente isso, né? Dá basicamente aí o ΔG, o trabalho necessário para você fazer uma solução ideal. O trabalho eletrostático envolvido nesse processo, né? Imagina, eu tenho os meus íons no infinito e aí eu quero trazer eles para a posição em que eles estão dentro da solução, ele é um pouquinho mais complicado. No caso da solução ideal, em que os íons e em que as espécies, né, soluto não interagem uns com os outros, é fácil. O trabalho para você fazer isso é zero. Mas o trabalho elétrico, né, para fazer isso é zero. E numa solução real, né, onde você tem íons que vão interagir uns com os outros, eu teria que calcular primeiro, dizer aonde que vai ser esse infinito. E aí, conforme eu for trazendo, eu ia ter várias integrais de linha, né, dos íons se aproximando todos ao mesmo tempo. E começaria a ficar, né, a gente sabe, né, que a movimentação, né, a gente tem a movimentação de uma partícula, é fácil. De duas partículas a gente já tem, né, o chamado movimento relativo, né? Então a gente considera uma como estacionária e vai ver a movimentação da segunda relativa à primeira. E os chamados problemas de três corpos, eles são extremamente complicados. Então você imagina aqui onde a gente tem aí da ordem do número de Avogadro de corpos, e todos eles interagindo e formando potenciais. Então calcular isso diretamente, né, esse potencial, esse trabalho eletrostático dos íons de soluto vindo do infinito até a solução, é impossível. Então, para isso, a gente considera o seguinte ciclo, que vai ter o mesmo estado final e o mesmo estado inicial. Qual é o estado final? Íons dentro de solução. Estado inicial, íons infinitamente separados uns dos outros. Tá? E aí, qual o ciclo que a gente vai considerar?
esse ciclo, né, onde você tem lá no infinito, primeira coisa que você vai fazer, você vai descarregar os seus íons, né, ainda isolados uns dos outros. Esses íons, né, agora descarregados, a gente vai aproximá-los uns dos outros, colocá-los dentro da posição deles da solução, que é o segundo passo aqui embaixo. Tá? Então, primeiro passo, descarregamento dos íons isolados. Segundo passo, aproximação dos íons dos átomos descarregados, né, e colocar eles na posição deles dentro da solução. E por último, a gente vai carregar de volta esses átomos, né, dentro da solução e num potencial gerado pelos outros íons que também são carregados ao mesmo tempo. Nota, né, que como o trabalho aqui é uma função de estado, o meu trabalho de puxar os íons do infinito até as posições que eles estão dentro de uma solução é igual, numericamente igual, tá, por ser uma função de estado, ao trabalho gerado por esse ciclo aqui que a gente está considerando. Tá? E o que me resta agora? Calcular esses trabalhos. Trabalho de descarregamento dos íons isolados, o trabalho de aproximação dos átomos descarregados até colocar dentro da solução e o trabalho de carregamento. Tá? Calculando esses três trabalhos, eu tenho ΔG eletrostático, potencial químico eletrostático, coeficiente de atividade. Certo até aí, gente? Alguma dúvida? Então, vou trabalhar com o famoso quem cala consente. Então, vamos calcular agora esses trabalhos, né? O primeiro aqui, o descarregamento dos íons isolados, tá? O meu trabalho diferencial, ele é igual, né? O meu trabalho é igual ao produto de uma carga vezes um potencial. Então, o potencial está dado aqui na minha equação aqui à esquerda. Esse é o potencial de uma carga pontual. E o meu trabalho vai ser igual, né? A minha energia vai ser igual ao quê? O produto de uma carga vezes o meu potencial. O meu trabalho, né, infinitesimal vai ser igual ao meu potencial vezes a variação de carga. Nota o seguinte aqui, a gente não está mudando o potencial da carga pontual. O que a gente está mudando aqui, né, a gente quer descarregar os íons, a gente está tirando a carga elétrica deles. Então, o que vai estar variando nesse trabalho aqui é o nosso dQ. Tá? Então, integrando isso aqui, 1 sobre 4πr, né, são todos constantes. Integral, estado final, né, é carga zero, aqui em cima. Estado inicial é a carga que eu vou chamar de ZJE. O Z aqui, ele vai representar o chamado número de carga. Então, por exemplo, um cátion sódio, né, então Na+, ele vai ter número de carga mais 1. Tá? Um cloreto, né, Cl-, ele vai ter um número de carga menos 1. E esse E aqui é a carga do elétron. Então, o meu trabalho vai ser integral de 1 sobre 4πr, integral de ZJE até 0 QdQ. Integrando isso, eu já tenho lá o meu primeiro trabalho, né, o trabalho 1 aqui, desses três que eu tenho que calcular. Tá? Então, é dado por essa expressão aqui, menos ZJE ao quadrado sobre 8πr. Professor, Pode falar. então, eu não entendi direito o que são essas incógnitas, na verdade, essas variáveis que foram definidas em cima. Você pode explicar de novo, por favor? Aqui em cima? Isso. Essa primeira e a segunda. Então, vamos lá. A gente quer calcular um trabalho, certo? O trabalho é um trabalho elétrico. Então, o trabalho é uma forma de energia, né? E o trabalho de uma carga elétrica, eu posso considerar o quê? E a energia de uma carga elétrica, eu posso considerar como produto da carga dela, que é esse Q. Esse Q é a carga da minha espécie, vezes o potencial elétrico gerado por ela.
que é definido por esse π aqui. π-CP é π da carga pontual, é o potencial elétrico gerado por uma carga pontual J, em função do quê? Do raio. Então, potencial elétrico é igual a carga, 4π você já sabe, ε é a permissibilidade elétrica do meio e R é a distância em relação ao íon, tá? Que é esse potencial. Então, meu trabalho, né, diferencial, agora nota o seguinte, eu tenho energia. O que é o trabalho? O trabalho é a variação da energia potencial. Nesse caso aqui, eu estou mantendo o meu potencial constante. Meu potencial é essencialmente constante. O que eu estou variando? Eu estou variando a carga elétrica da minha espécie. Então, quando eu calculo, né, o meu trabalho diferencial, que é essa expressão aqui, o meu π vai ser constante, mas eu vou ter o quê? A diferencial da minha carga. Para eu calcular o trabalho completo, eu vou fazer o quê? Integrar essa expressão dos dois lados. Então, o meu W, né, integral de dW é W, vai ser igual. Tirei as espécies, né, os termos que são constantes de dentro da minha integral, e fiz lá a integral da carga inicial que o íon vai ter, quer dizer, JE, até a carga final, que é zero, uma vez que eu quero descarregá-lo. Q, esse Q aqui do meu potencial, vezes dQ, que é esse dQ da equação do dW. Tá? E aí, o que é o Z de novo? Z é o chamado número de carga. Então, por exemplo, no íon Na+, né, o sódio mais 1, o meu número de carga vai ser mais 1. A carga elétrica dele, em coulombs, é o quê? É esse número de carga mais 1 vezes a carga do elétron. Um cloreto, que tem carga menos 1, número de carga menos 1, ele vai ter carga elétrica em coulombs igual ao número de carga dele, que é menos 1, vezes a carga fundamental, que é a do elétron. Então, resolvendo essa integral, eu chego a essa expressão aqui para o meu trabalho, menos EJE ao quadrado sobre 8πεr. Alguma dúvida até aí? Conseguiu entender? Professor, então, consegui entender, sim, você só substituiu, né, a variável que você definiu na fórmula do trabalho e integrou. Isso. Agora, que eu não sei se você falou antes, porque na internet está muito ruim, mas o que é esse 4π embaixo? 4π Ezinho. Isso, tá. O que acontece? Você já fez Física 3? Eu estou fazendo agora. Então, quando você tem a força de Coulomb, né? Então, a força, né, entre duas cargas é carga 1 vezes carga 2, dividido por 4πε0r ao quadrado. Então, o que acontece? Isso aparece, né, esse 4πr, ele aparece da simetria radial do meu problema, tá certo? Então, o que acontece? Se você tem uma carga pontual, mantendo o raio constante, qualquer direção que você tiver ao redor dela, você vai ter a mesma força agindo sobre uma partícula de uma partícula teste, tá? Então esse 4πr, ele aparece dessa simetria esférica. E esse epsilon, né, ele aparece lá da equação, se eu não me engano, de Gauss, tá? É a permissibilidade elétrica do meio. Ou seja, o quanto o meio, né, que você está mergulhado, seja ele o vácuo, água ou etc., ele vai amortecer a interação entre as cargas. Entendi. Nota que, por exemplo, se eu pego aqui esse epsilon e aumento ele, o potencial entre duas cargas vai diminuir. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho duas cargas no vácuo e duas cargas em solução aquosa, as interações entre elas vão ser diferentes. Tá certo? Então, esse epsilon é o que define isso. O 4π ele vem da esfericidade do problema. Essa expressão aqui, né, que é a integração lá o potencial elétrico, você vai ver lá na Física 3. Tá certo? Tá bom. Obrigada, professor. Professor. Sim. Duas vezes, mas eu não consegui pegar ainda. Aquele Z ali, ZJE, na parte inferior da integral,
ele está relacionado à carga natural do íon, por exemplo, mais ou menos 1. Isso vai multiplicar a carga elementar, é isso? Isso. Porque o que acontece? Quando eu uso essas equações lá da física 3, né, do eletromagnetismo, eu não posso botar, por exemplo, a gente fala, né, qual a carga do sódio? Né, só do Na+, né, o sódio. Qual a carga dele? A carga é mais 1. Qual a carga do cloreto? É menos 1. Mas quando eu uso, né, quero calcular trabalho, né, potencial elétrico, eu tenho que calcular eu tenho que usar essas cargas em Coulomb, né, que é a unidade de carga do sistema internacional. Então, por exemplo, a carga fundamental que a gente tem é a carga do elétron, tá? A carga de um elétron, que é esse E. Então, por exemplo, se eu tenho vamos mudar um pouquinho o exemplo. Eu tenho um sulfato, né? É só 4, 2-. Esse sulfato vai ter uma carga negativa, que ela é o dobro da carga fundamental eletrônica. Então, ou seja, o sulfato, esse ZJ dele vai ser -2. E o E é a carga do elétron, entendeu? Esse E é a transformação do número de carga, né, que a gente normalmente se refere, né? Ah, sulfato é 2-, cloreto é menos, clorato é menos, é 1-. Então a gente está transformando esse número de carga em quê? Na carga real em coulombs, né? Uma medida física do sistema internacional. Conseguiu? Perfeito, professor. Valeu. Nada. Então, seguindo, né, a gente conseguiu fazer lá o cálculo, né, do nosso primeiro trabalho. Então, 1 de 3. Vamos passar para o segundo. O segundo é fácil. Por mais que eu esteja movimentando os meus átomos, eles estão descarregados. Certo? Então, meu trabalho 2, nota o seguinte. Os átomos estão descarregados. Meu trabalho elétrico, quando não tem carga, é 0. Então, o meu trabalho 2, aí, felizmente, mais fácil que o 1, acabou, é 0. Tá? Vamos seguir agora para o trabalho 3, que agora é que o bicho pega. O que é o trabalho 3? Eu vou ter os meus átomos dentro da posição deles na minha solução, e aí eu vou fazer agora o processo inverso que eu fiz no 1. Eu vou carregar esses átomos. Tá? No 1 eu descarreguei, agora eu vou devolver a carga deles. E aí qual é o problema? Você lembra que eu fiz lá, né? dW é igual a potencial vezes dQ. Onde o dQ, né? Eu vou voltar lá para a gente olhar. Aqui. Essa equação aqui, aqui em cima do lado direito. O meu dW é igual a potencial vezes dQ. E qual é o problema agora? O potencial, ele é o potencial de todos os íons na minha solução que estão sendo carregados ao mesmo tempo. Então eu tenho que trabalhar aqui com um potencial médio gerado por todos os íons em solução. E mais ainda, supondo que eu tenha definido qual é o potencial gerado por todos os íons da solução menos 1, que é o que eu estou interessado, e agora, como é que eu faço para definir aonde que eu vou colocar esse 1 em relação aos demais íons? Tá? E aí, vamos então ver o trabalho 3, né, que tem essa série de problemas. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração que vai ser útil para a gente aqui. Existe uma condição de eletroneutralidade na minha solução. Tá? Que eu vou definir ela é o seguinte. Somatório em I. O que é I? Vai ser cada tipo de íon em solução. Então, Na, os íons sódio vão ser um tipo de íon. Íons cloreto vão ser outro tipo. Então, I vai ser igual a cada um desses íons em solução. Então, vai ser o somatório do número de um determinado íon, do número de espécies de um determinado íon, vezes a carga deles. Se eu somar isso para todos os íons em solução, eu tenho que dar 0. Basicamente, isso está levando em conta o quê? Por exemplo, NaCl, né, uma solução de cloreto de sódio. O mesmo número de partículas positivas em solução é igual ao número de partículas negativas. A solução é neutra. Eu não enfio a minha mão lá, pelo menos, né, ordinariamente, tá? A gente sabe que as cargas podem se acumular em certas circunstâncias, mas ordinariamente numa solução eu não enfio a minha mão lá, que as cargas são bastante móveis, e tomo um choque, porque separou sódio para um lado e cloreto para o outro. Entendeu? Então,
a condição de eletroneutralidade ela deve ser sempre respeitada, que é essa expressão aqui. E agora vem aquele problema que eu falei. Eu tenho, né, vários íons que eu coloco eles em solução numa determinada posição. E agora eu tenho lá um potencial médio que vai ser gerado por esses íons e logo, né, um potencial elétrico, né, uma superfície de potencial elétrico que esses íons vão gerar. E agora eu tenho um íon que eu vou estar interessado, né, nele, e eu vou querer colocar ele dentro dessa solução e carregá-lo. E aí, a primeira pergunta que a gente tem que responder é onde esse íon, né, que a gente vai estar integrando, ele vai ser colocado. Quando a gente faz isso, tá, a maneira que a gente usa para poder determinar isso é através da chamada distribuição de Boltzmann, tá, que eu vou explicar aqui de forma simplificada. O que é a distribuição de Boltzmann? A distribuição de Boltzmann ela vai te dar o seguinte, ela vai te dar uma probabilidade, é esse P aqui do lado esquerdo. Então, a probabilidade de um íon I dele estar num determinado local no espaço em função do quê? Da energia, da superfície de energia, da superfície potencial daquele sistema. E isso é feito, né, que agora é a contribuição do Boltzmann, através desses fatores aqui, que são chamados fatores de Boltzmann. Então, esse F aqui é proporcional a uma exponencial de menos a energia sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Tá? E aí, o que eu estou comparando aqui? Nota o seguinte, é a energia do meu íon que eu estou interessado e estou comparando ela com temperatura. Mas temperatura multiplicada pela constante de Boltzmann a magnitude disso, né, a grandeza disso, ela tem grandeza de energia. Então, basicamente, eu estou comparando a energia do meu átomo com a energia térmica do meu sistema. E aí, notem o seguinte, eu estou levando em consideração que os íons eles não estão estáticos lá dentro, mas que eles podem se mover, né? Os íons, a gente sabe, tem a agitação térmica deles dentro da solução. Eles podem se mover, mas eles vão ser restritos pelo quê? Por essa distribuição de Boltzmann, essa distribuição estatística, né? E esse fator que compara a energia do íon com a energia térmica do meu sistema, ele me diz o seguinte, quanto maior a energia térmica do meu sistema, mais o meu íon vai conseguir ir para situações onde a energia potencial é maior, ou seja, onde seria mais difícil dele ir. E aí eu tenho uma analogia que eu gosto de usar, né? Uso sempre nas minhas aulas teóricas aí para distribuição de Boltzmann. Então, imagina o seguinte, sexta-feira, né, você está saindo da faculdade, né, numa época normal, sem pandemia, e aí você vai lá, resolve ir com os seus colegas lá para uma boate qualquer. Então, vocês chegam na boate, vocês resolvem, né, porque para não ter que gastar dinheiro, perder tempo indo para casa, etc., vocês resolvem chegar na boate cedo. Né? Isso acontecia, pelo menos na minha época de aluno, isso acontecia muito. A gente chegava lá extremamente cedo, ficava na porta batendo papo, e aí vem aquele negócio. Quem entrar na boate até meia-noite, paga mais barato. E vocês resolvem o quê? Vamos pagar mais barato. Eu também gostava de pagar barato, entrava cedo. Só que quem entra antes de meia-noite, você olha para um lado, olha para o outro na boate, ela está vazia. E aí o que acontece? Uma boate vazia, o que você vai fazer? Você vai encostar lá num cantinho, vai pegar uma bebida, vai ficar quietinho lá no seu canto. Você não vai sair igual um louco, pulando ao som da música, de um rock pesado, de um funk, balançando a bunda que seja, entendeu? Igual louco sozinho, entendeu? Então o que acontece? O que significa isso? É um sistema onde eu tenho uma energia térmica baixa. Então você vai tender a ficar nos locais aonde tem o quê? A energia potencial mais baixa. Você vai ficar quietinho ali no seu canto, se movimentar pouco. Agora,
2 horas da manhã, que está tocando música, o pessoal já está louco, etc., todo mundo pulando, você não vai chegar lá no meio da pista de dança e vai ficar parado, né? Até porque você vai morrer pisoteado ou o que quer que seja, fagocitado. Você não vai ficar parado no meio da pista de dança. Você vai no meio da pista de dança, você vai dançar, remover as suas inibições e vai dançar ao som da música, etc. Então essa é uma situação, né, na nossa analogia aqui, onde a energia térmica do meu meio ela é mais alta. Tá certo? E aí o que acontece? Você se sente, né, você e o íon se sentem mais confortáveis em regiões onde a energia do meu sistema está mais alta. Tá certo? Você pode ir até... Então, por exemplo, voltando agora para a química, né? Eu tenho lá 2 íons sódio mais. Em geral, eles vão querer ficar o quê? O mais afastados possíveis uns dos outros, mas eles estão se movimentando. E quanto maior a energia térmica do meu meio, mais próximo eles vão conseguir se movimentar uns dos outros. E isso vai afetar o quê? O potencial médio tridimensional, o potencial elétrico médio tridimensional na minha solução. Tá? Então essa probabilidade, né, de achar o íon numa dada situação energética, né, que eu estou chamando aqui de situação energética I, ela vai ser igual a esse fator de Boltzmann para o estado I, mais o somatório de todos os outros possíveis estados energéticos J diferentes do meu estado energético I. Então vai dar aqui embaixo no denominador somatório de J igual a 1 até M elevado a menos EJ sobre KT. E esse somatório vai incluir esse meu estado I aqui em cima. Então notem que isso aqui é basicamente uma porcentagem, né? Na verdade uma fração, né? Entre 0 e 1. Se você multiplicar por 100, essa probabilidade aqui vira uma porcentagem. E é a probabilidade da gente encontrar o sistema em uma dada energia. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse termo de Boltzmann aqui em cima o quê? Da minha densidade de íons em solução. Então esse NI aqui é a densidade numérica, tá? Não tem a ver com número de moles, é número de espécies numa posição XYZ. Vai ser igual ao quê? O número total de espécies I dividido pelo volume da solução vezes o meu fator de Boltzmann, tá? Então o que acontece? Isso aqui é o número de íons em função de x, y, z, que vão estar numa determinada localidade, tá? Ponderados pelo quê? Lá pela nossa distribuição de Boltzmann, que a gente viu que dá o quê? Leva em consideração a energia térmica nas posições dos íons, tá certo? E esse número total de moléculas de espécies em solução aqui, N maiúsculo I sobre V, a gente chama de N minúsculo I0, tá? Que é esse aqui, que acaba sendo aí a densidade numérica de espécies em solução. Densidade total. Sem o zero, esse N minúsculo I de XYZ aqui é a densidade, né? No número de moléculas por volume numa dada posição XYZ. A partir disso, eu pego a densidade de carga por unidade de volume, o meu ρ, né? Que é a densidade de carga por unidade de volume, que é o quê? Somatório das cargas, e aí a carga é o quê? Número de carga vezes a carga do elétron, ZIE, vezes o quê? Vezes a densidade de íons em solução. Então a densidade de carga é somatório de I, ZI, E, NI. E substituindo a expressão, essa expressão aqui do NI, né, da nossa densidade numérica de espécies em solução, eu tenho essa expressão aqui para densidade de carga em solução, em que ela me leva em conta o quê? A carga, né, de cada um dos íons, a densidade numérica em solução e a distribuição de Boltzmann. A densidade de carga, eu vou substituí-la numa equação que aparece lá na Física 3, que é chamada equação de Poisson. A equação de Poisson, que é essa aqui que eu estou grifando,
ela me diz o seguinte, que o divergente do potencial é igual a menos a densidade de carga sobre a permissividade elétrica. Nesse caso, o ε0, né, é do vácuo, mas eu uso aqui o quê? O epsilon do meu solvente, né? Eu uso o meu solvente como sendo um meio contínuo. E aí, a substituição, né, da densidade de carga obtida a partir da distribuição de Boltzmann na equação de Poisson, a gente chama de equação de Poisson-Boltzmann, que é divergente do potencial elétrico, que é esse lado da esquerda aqui, igual a essa expressão aqui na minha direita. Então essa é a equação de Poisson de Boltzmann. O que essa equação vai dar? Vai me dar o potencial elétrico em função de x, y, z no meu sistema. Com potencial elétrico, eu posso vir aqui na minha densidade de partículas, eu posso vir aqui na minha densidade de partículas e calcular o número de partículas numa dada posição x, y, z, tá? Mas nota que é uma equação diferencial, né? É um divergente, ou seja, derivada parcial segunda em relação a x, mais derivada parcial segunda em relação a y, mais derivada parcial segunda em relação a v de psi, igual a uma função, nessa função aqui do lado direito, que é uma função também do quê? Do potencial elétrico, ou seja, de psi. Então, a nossa próxima etapa, né, é resolver essa equação diferencial. Diga. Então, é só para fazer para me situar, porque eu não entendi direito. O Mzinho, que é no lá em cima, que está X, Y, Z, é o número de moléculas por volume que você falou? Isso, é o número, mas em função da posição. É a função densidade de moléculas, mas em função de posição x, y, z, ou seja, em coordenadas cartesianas dentro da solução. Tá. Aí o ρ é a densidade de carga. Isso, gerada pelo quê? Por esses íons que vão estar dentro da minha solução. Tá. Aí na equação de baixo, substituiu o ρ e só colocou sobre a permissividade do material. Isso, é o lado direito da minha equação. Menos ρ, né, que eu substituo esse que eu calculei aqui pela distribuição de Boltzmann, tá? Eu substituo menos ρ e o epsilon, que é a permissividade. O que eu troco da equação que vocês aprenderam lá na Física 3 é que ao invés de usar o epsilon zero, que é para o vácuo, a permissividade, eu uso o meu epsilon do meio. Então, se eu tenho uma solução aquosa, eu vou usar o quê? A permissividade da água. Né? A teoria de Debye-Hickel, ela usa o solvente, né? O solvente ele não entra explicitamente nas minhas integrais. Ele entra como o quê? Como um meio, né? O dielétrico, aonde essas cargas vão estar dispersas. E aí é mais de um elemento, no caso, se esse I for 2. Aí a gente vai fazer 2 vezes essa equação, tipo, vai escrever considerando o íon 1 e aí depois mais o íon 2. Isso. Se forem 10, a gente vai ter que resolver e somar os 10. No final das contas, né, como a gente está fazendo uma dedução aqui genérica, né, menos Z, etc., a gente vai cair num grande somatório para todos os íons. Tá? A gente vai ter que somar todos esses carregamentos, mas vai ser assim... eu acho que a parte mais difícil de entender é realmente essa aqui, né, onde a gente monta as equações, né, e não nos somatórios depois. Essa montagem de equações tem coisas aqui que vocês estão pouco acostumados a trabalhar. Distribuição de Boltzmann, a própria Física 3, né, que alguns ainda estão fazendo concomitante com esse curso. Então, a parte mais complicada realmente essa. Depois, os somatórios, né, pela matemática do sistema, né, inerente ao sistema, eles acabam ficando um pouquinho fáceis
de conseguir resolver. Mas isso lá na frente a gente vai ver, tá certo? Tá. Professor, Pode falar. desculpa. Não, tudo bem. É só uma última coisa. Depois que você apresentou essa equação de Poisson-Boltzmann, você falou, eu acho que você falou de voltar na primeira. Se fosse o caso. Isso. O que acontece? Para que a gente está usando a equação de Poisson-Boltzmann? Porque o que acontece? A gente precisa da nossa densidade de íons em solução para saber o que? O potencial gerado por eles. A gente precisa desse potencial aqui, tá? A gente precisa do potencial elétrico dado pela equação de Poisson-Boltzmann para determinar o potencial ao que o íon vai estar sujeito quando ele se carregar. A gente vai colocar esse potencial elétrico lá na equação do trabalho, tá certo? Eu posso, né, não necessariamente devo, eu posso voltar com esse potencial na equação de cima aqui, né, que é na distribuição de Boltzmann, né, então o NI minúsculo, eu posso voltar com esse potencial lá para conseguir o quê? Uma distribuição dos íons em solução por posição. Tá? Ou seja, numa dada posição x, y, z, qual vai ser a densidade de íons tal? Qual vai ser a densidade de íons tal? Então eu posso pegar regiões do meu sistema e ver a densidade de íons. A gente não vai precisar. Por quê? Porque o que interessa aqui para a gente é o próprio potencial elétrico. Que ele entra lá na equação do trabalho. Tá? Eu acho até que eu dei uma enrolada nesse ponto, mas a gente quer calcular o quê? O potencial, porque o potencial entra na equação do trabalho, que é o que a gente de fato precisa. O resto a gente pode determinar como uma maneira de caracterizar a solução do ponto de vista teórico, mas não é o foco aqui. Alguém tinha uma outra pergunta? Oi, professor. Sou eu, Bruna. Eu fiquei com dificuldade de fazer o link desse slide com o anterior. Isso. Então imagina o seguinte, eu tenho vários íons em solução, tá certo? Eles estão descarregados. A hora que eles começarem a se carregar, né, que é o meu processo, né, 3, que eu chamo aí, desse meu processo 3, né? A hora que eles começarem a se carregar, duas coisas vão influenciar. A posição que esses íons vão estar em solução. E 2, o potencial em que esses íons vão estar se carregando. Lembra lá, né, que o trabalho dW é potencial elétrico vezes dQ. Esse potencial elétrico, nesse caso, vai ser o quê? Eu tenho um íon se carregando num mar de outros íons. Então, o que acontece? Eu tenho que levar em consideração o potencial gerado por todos os outros, né, número de Avogadro íons menos 1, no carregamento desse que eu estou voltando a minha atenção. Mas aí o que acontece? Para eu saber como esses íons se distribuem em solução, qual é a informação que eu tenho? Eu tenho a informação da concentração que eu botei lá, que é basicamente número de moléculas por volume. É o N maiúsculo I sobre V. Tá? Eu tenho as cargas que eles vão assumir e os potenciais que eles vão gerar. Tá? E o potencial da minha solução. Então, o que eu faço? Para eu saber, né, a posição dos meus íons em solução, né, que vai gerar o potencial em que os outros demais íons vão ser carregados, nota que é um problema circular, tá? Eu preciso de saber as posições de N-1 íons para poder saber aonde eu vou colocar esse íon e calcular o trabalho dele. E eu vou ter que saber fazer essa mesma conta para todos os íons que estão na minha solução. Então é um cálculo circular, tá? Então o que eu faço? Como é que eu sei a posição dos meus íons em solução para saber o potencial que eles estão gerando? Eu uso a distribuição de Boltzmann, né? Esse fator aqui, exponencial de menos E sobre KT. Olha como ele aparece aqui, né, na minha posição dos íons em função de x, y, z. Aparece lá. É elevado a menos carga potencial, que é basicamente a minha energia, sobre constante de Boltzmann vezes temperatura. Então, eu estou aproveitando a distribuição de Boltzmann, né, que é uma distribuição estatística em função da energia, né, termodinâmica estatística, para poder saber aonde os íons entram em solução e, a partir daí, poder calcular o potencial deles. Como é que eu calculo o potencial deles? Pela equação de Poisson. Tá? Entendeu?
Sim, obrigada. Então vamos lá. Professor, Sim. toda a parte da equação de Poisson deu para entender, mas eu fiquei com um pouco de dúvida ainda na equação de Poisson. Você pode explicar ela de novo, por favor? Ou tem que entender ela melhor, assim, a fundo? Isso, a equação de Poisson eu vou passar como trabalho para vocês. Lembra aqueles trabalhos que vão valer 3 pontos na média? Então, o primeiro trabalho de pesquisa é da onde sai a equação de Poisson. Tá? Mas eu vou mandar isso lá pelo Teams essa semana ainda, mas o primeiro trabalho de pesquisa é isso. Então, mas basicamente é o quê? É o fluxo de potencial elétrico dentro da solução. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é representada matematicamente por um divergente em função da densidade. Então, como vai ser um trabalho, isso aí eu vou deixar para vocês verem. Além da equação de Poisson, tem algo que você não entendeu? Não, era só Isso. esse gap mesmo, mas agora deu para entender. Quer dizer, deu para entender não porque eu não expliquei nada, mas enfim. Não, deu para entender porque você não... Toda essa parte de Física 3 eu vou botar como trabalho, entendeu? Para não ter que dar aula de 2 disciplinas, né? A Física 3 e a Fisicoquímica. Certinho, show. Tá? Desculpa aí, mas enfim, vai valer, você vai ser recompensado com pontos. Então a equação de Poisson-Boltzmann, né, a gente agora tem que resolver ela para conseguir o nosso potencial elétrico. E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem, né, uma equação, né, um divergente, ou seja, uma equação diferencial de segunda ordem, e ela é igual a uma função exponencial da minha função que está sendo diferenciada. Isso é muito difícil de resolver. Então, uma das aproximações, né, uma das grandes contribuições de Debye-Hickel é essa aproximação aqui chamada aproximação de Debye-Hickel. E o que eles propõem? Eles propõem o seguinte: se a gente estiver trabalhando com uma solução muito diluída, tá certo? O número de espécies carregadas de espécies carregadas na minha solução vai ser pequeno, né? Ou seja, a energia gerada por essas espécies vai ser pequena, e eu posso considerar que ela vai ser muito menor do que o quê? Do que a energia térmica do meu sistema. Então, o que acontece? Nesse limite aqui, né, em que a energia é muito menor que a energia térmica do meu sistema, essa minha exponencial, né, eu posso fazer a expansão em série de potências dela e tomar só os 2 primeiros termos e desprezar o resto. Então, exponencial de menos Zepsi sobre Kt, que é esse termo aqui da esquerda, vai ser igual ao quê? A 1 menos, né, menos Zepsi sobre Kt, que é o quê? Que é esse termo aqui, que está sendo elevado né? É o termo dentro da exponencial. E agora, eu posso substituir, né, 1 menos, caso 1 mais Zepsi sobre Kt, né? Eu posso substituir isso lá no lado direito, né, que é essa expressão aqui da minha equação de Poisson-Boltzmann. Então essa é a substituição que eu estou fazendo aqui embaixo, substituindo a exponencial por 1 menos o valor dentro da exponencial. Gente, desculpa aqui, ó, esse sinal negativo aqui está repetido, tá? Então ele tem que sumir, é 1 menos, não é 1 mais, não. Então, fazendo essa substituição, eu fico com esses 2 termos aqui embaixo. Um termo, né, que à esquerda que independe do meu potencial elétrico, e um termo à direita que ele depende linearmente do potencial elétrico, que já é o quê? Já é muito mais fácil de eu resolver a minha equação diferencial do que se fosse um termo dentro de uma exponencial. Tá? Mas não só isso. Esse termo aqui da esquerda, somatório de ZE NI0 sobre epsilon, ele é igual a 0. Alguém consegue verificar o porquê esse termo é igual a 0? Nota o seguinte, eu estou somando, né, em todas as espécies em solução
número de carga multiplicado pela concentração numérica de espécies. O que é isso? Sugestões, vamos lá. Não é o próprio princípio da condição de eletroneutralidade da solução? Perfeito! É o princípio da condição de eletroneutralidade, é o princípio de eletroneutralidade da minha solução. O número total, né? Não posso nem ter mais carga positiva, nem ter mais carga negativa. O somatório de todas elas tem que dar, todas as cargas de solução tem que dar zero. Tá? Então, esse é o princípio aí da eletroneutralidade. Então, na minha equação de Poisson-Boltzmann agora, ela fica aqui um tanto quanto mais simples, né? Ela só vai ter um termo, né? O divergente do potencial elétrico, ele só vai ter um termo, né? Na verdade, um somatório de termos em todas as espécies em solução, e vai ser uma função linear dos potenciais elétricos. Tá? Eu posso fazer essa substituição aqui de K ao quadrado, né? Igual a essa reunião de constantes. Nota que tudo que está aqui dentro é constante. Z, a carga de cada um dos íons, né? Carga do elétron, densidade, né? Número de densidade de partículas na minha solução, epsilon, kt, tudo isso aqui são constantes. Então eu substituo esse K aqui, né? Só para simplificar na hora de resolver a minha equação diferencial. E esse K ao quadrado eu posso dizer que vai ser igual a 2i E ao quadrado sobre epsilon kt. Esse i aqui, a gente vai ver mais tarde, que ele vai se tornar importante. Ele é chamado de força iônica da minha solução. Quando a gente chegar lá na chamada equação de Debye-Hickel, né, que ela relaciona o coeficiente de atividade com a força iônica da solução. E a força iônica é definida aqui. Né? Ela é igual a meio do somatório de todas as densidades de carga vezes os números de carga ao quadrado. E nota o seguinte, a força iônica ela não é zero. Por quê? Porque quando eu elevo as cargas, né, os números de carga ao quadrado, aqui o meu Z ao quadrado, o que era negativo fica positivo. Na verdade, vão ficar todos positivos. Então, ao invés de negativo cancelar positivo, eu vou ter todas as cargas da minha solução basicamente somadas. Tá? E multiplicadas aí e elevadas aos seus quadrados. Tá? Então, a força iônica da minha solução, ao contrário da minha eletroneutralidade, ela não é igual a zero. Então, a nossa equação, né? Vamos voltar lá na equação de Poisson-Boltzmann, que é essa aqui, né? Que está aqui embaixo, que era bastante complicada, agora ela se reduziu a divergente de psi igual a K ao quadrado psi. E aí, a gente agora vai expandir o nosso divergente para tentar resolver essa equação. Então, gente... Professor, pode falar. Eu sei que o senhor já falou algumas vezes, mas é que eu esqueci. Esse NI0 é o que mesmo? Número de espécies em solução por volume. Ah, tá. Só que aí o zerinho diz que é de todo mundo, não só de uma Não, o espécie. zerinho diz que é o número total. Lembra que quando não tem o zero, ele é função da posição. É n de x, y, z. O i é que diz que vai ser de cada um dos íons em solução. Entendi. Obrigada, professor. Beleza. Alguma dúvida mais, gente? Então, gente, divergente, vamos lá. O divergente, né, de uma função psi é o quê? A derivada segunda de psi em relação a x, né? A gente está num sistema tridimensional, né? Então, mais a derivada segunda de psi em relação a y, mais a derivada segunda de psi em relação a z. Só que o que acontece? A gente está num sistema, né, em que a gente está calculando interações, né, interações coulombianas, né, entre partículas. E eu já até tinha mencionado isso antes. Qual é a simetria com que esse sistema, que esse sistema tem? Qual é a simetria? Ela não é uma simetria cartesiana de x, y, z, porque x depende de y e depende de z, tá? Você não consegue variar x, y, z ao mesmo tempo e conseguir valores diferentes de psi, tá certo? A simetria desse problema é esférica.
nota o seguinte, quando eu tenho uma carga pontual, né, o potencial, a força de Coulomb em relação a ela, só é dependente do quê? Da distância do raio. Então, se eu transformar esse Laplaciano aqui, né, esse nabla 2 aí, de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, eu saio de 3 coordenadas cartesianas, x, y, z, para uma única coordenada esférica, que é o raio. Por quê? Porque os dois ângulos, né, que complementam as coordenadas esféricas, mantido o raio constante, eles vão ser indiferentes para o potencial. Eu tenho superfícies, né, angulares equipotenciais, tá certo? Desculpa, superfícies equipotenciais radiais, ou seja, vai ser função só do raio. Num mesmo raio, independe qual ângulo que você vai estar, o potencial ao redor de um íon vai ser o mesmo, tá? Então eu posso, transformando de coordenadas cartesianas para coordenadas esféricas, cair aí de 3 variáveis x, y, z para somente uma, r. O θ e o φ não vão importar. As derivadas vão ser basicamente zero, porque φ não varia nem com θ e nem com φ. Então, a nossa equação, né, diferencial agora radial é essa aqui da direita. Tá certo? Então, derivada segunda de π em relação a r, mais 2 sobre r derivada de π em relação a r igual a qual? Ao quadrado π. E agora, e π é o quê? Π é uma função de r, tá? E agora eu vou ter o quê? Eu tenho que resolver essa equação. A matemática, né, o cálculo, né, os matemáticos já fizeram isso para a gente, então a solução geral dessa equação diferencial aqui, π de r, vai ser igual a uma constante, e elevado a menos kr sobre r, mais uma segunda constante que eu vou chamar de a', é elevado a mais kr sobre r. Só que notem o seguinte, se eu tenho duas partículas, né, extremamente afastadas uma do outro, ou seja, elas estão tendendo, né, a distância entre elas tende ao infinito, o potencial, né, a força que elas vão exercer uma na outra, vai ter que tender a zero, né? Partículas infinitamente afastadas, elas não vão sentir uma a outra. Então, esse meu segundo termo aqui, com essa exponencial positiva, ele não satisfaz essa condição física do meu sistema, tá? Ele não tende a zero quando, se não vai tender a zero, quando eu estiver no infinito, se eu mantiver esse segundo termo. Então eu vou eliminá-lo fazendo a segunda constante, né, da solução geral matemática igual a zero. Então, a minha função π de r, né, vai ser igual a uma constante a vezes e elevado a menos kr sobre r. Então essa aqui vai ser a minha equação, né, que descreve o meu potencial. Aí a gente fica com mais um problema. Qual é o nosso problema agora? O nosso problema agora é determinar essa constante a. Eu não posso, né, se eu quiser ter uma equação que realmente consiga prever coeficiente de atividade de espécies em solução, eu não posso ter uma equação a menos de uma constante. Eu tenho que determinar fisicamente qual o valor dessa constante. Tá certo? E aí o que acontece? E aí é outra, né, das aproximações que o Debye e o Hickel eles fizeram, né? São as duas aproximações que eles fazem, né? São as aproximações que permitem a gente resolver esse problema, né, do coeficiente de atividade. Essa segunda aproximação, o Debye e o Hickel eles propõem o seguinte. Então vamos considerar que eu tenho aqui um íon central que eu vou focar minha atenção nele. Ao redor dele, eu vou ter vários outros íons, tá certo? Mas além desses íons, o que eu vou ter também? Eu vou ter moléculas de água, que são o solvente da solução, e que elas estão solvatando esses íons, né? Se eu tivesse os íons, né, por exemplo, uma solução de cloreto de sódio, se eu tivesse os íons só de cloreto todos junto um dos outros, eu teria um precipitado, eu não teria uma solução.
Então, numa solução, eu vou ter o quê? Um íon central, uma nuvem, né, de moléculas de água de solvatação e depois uma outra camada, né, que são a primeira esfera de coordenação iônica, que vai ser predominantemente de íons de carga oposta, né, uma vez que eles são atraídos pelos íons. Íons de carga oposta se atraem, íons de mesma carga vão se repelir. Então, a primeira esfera de coordenação vai ser praticamente de íons de carga oposta. E aí, essa é a genialidade de Debye-Hickel. Devido a essa água de solvatação, eles consideram o quê? Que vai existir um raio mínimo em que a atmosfera iônica vai conseguir se aproximar desse íon, devido ao quê? A ela não poder ultrapassar essa esfera de solvatação, né? A solvatação aquosa. Tá? E aí, o que acontece? A minha carga pontual, né? Ela vai ter esse potencial psi Cp de R, né? Que a gente já veio discutindo aí desde lá do trabalho 1, igual a ZE sobre 4πr. Dentro dessa esfera de raio AI, eu vou ter o potencial dentro da esfera, que eu chamo aqui psi Sp de R, vai ser igual ao potencial de uma carga pontual, tá? Mais uma constante. Isso vem de um teorema chamado teorema de Cascas, tá? É Shell Theorem. E aí, isso eu também vou pedir para vocês incluírem lá na pesquisa de vocês, né? No momento vocês não precisam fazer nada, eu vou lá no Teams e vou colocar a tarefa, né, com um tempo bastante grande, para que vocês possam pesquisar, né, primeiro lá sobre a equação de Poisson e agora sobre o teorema de Cascas. Então, psi da esfera vai ser igual ao quê? Psi da carga pontual, ZE sobre 4πr, mais uma constante B. Tá? E fora dessa esfera de raio A, né? Fora vai ser a solução da minha equação diferencial. Eu continuo mantendo a solução da equação diferencial. E agora, né, eu vou ter aí a minha função potencial podendo ser definida de duas maneiras diferentes dentro e fora da minha esfera de raio A. Sendo que, por ser uma função potencial, né, um potencial em física, ela precisa satisfazer algumas condições matemáticas. Né? Se eu bem me lembro lá no cálculo, a gente chama de funções de classe C1, se eu não me engano, que elas são o quê? Elas têm que ser contínuas naquele ponto e ter as derivadas contínuas. Então, o meu potencial obtido pela equação de Poisson-Boltzmann, no ponto A, vai ter que ser igual ao meu potencial obtido, né, ao meu potencial dentro da esfera. Tá? Isso no ponto A. E a derivada do meu potencial obtido pela equação de Poisson-Boltzmann vai ter que ser igual à derivada do meu potencial obtido, né, pela equação aí da esfera e pelo teorema de Cascas. Então, isso é para garantir o quê? Que eu tenha a minha função contínua e com derivadas contínuas. E nota agora o seguinte: eu tenho duas equações e duas incógnitas. A minha função A, a minha constante A e a minha constante BI. E agora, a partir desse sistema de equações, eu posso obter os valores dessas constantes aí multiplicativas, né, para poder conseguir definir, né, ter uma equação que realmente defina, né, o coeficiente de atividade de íons em solução, né, sem depender do a menos de uma constante de parametrização e etc. Tá? Então, resolvendo esse sistema, a gente chega a essa solução aqui que eu apresento nesse slide. Tá? O meu psi de R vai ser igual a ZE sobre 4πr elevado a K menos R sobre mais KA. R maior do que A. Então, nota aí que é uma expressão um tanto quanto complicada para R maior do que A, tá? E aí, e a outra é essa aqui. Psi de R. Pode falar. Deixa eu colocar no slide anterior, por favor. Esse. Então, da onde vem 1 mais KAI?
Isso é a Mas, derivada. de baixo você fez a derivada. É a derivada disso aqui em Dos dois relação a A. Tá? Tá, Você vai, mas aí você o vai outro pegar lado, psi de tá, R. o outro lado você derivou uma constante. Isso. Na verdade, você deriva em relação a R, né? E substitui o R pelo A. Então, em cima, né, você tem simplesmente a igualdade das equações do potencial no ponto A. E embaixo você tem, né, a igualdade das derivadas no ponto A, para garantir a continuidade da função. Certo? Sim, entendi agora. Obrigada. Então, voltando aqui, né, a gente tem aí esse conjunto aqui que vai ser a nossa solução. Definida aqui em cima, né, para R maior do que A, e aqui embaixo para R menor ou igual a A. Tá certo, né? Em R igual a A, as duas vão ter que ser iguais, tá? Então a gente não precisa se preocupar com o igual. Então, essas duas equações aí que representam o nosso potencial para R maior e menor que A, tá? Sendo que a gente olha o seguinte, em R maior do que A, né, então eu estou fazendo aí um potencial grande. A exponencial no numerador, né, então E elevado a K, que multiplica A menos R, tá, ela se torna negativa. R é maior do que A. Então essa exponencial de R é negativa. E isso, além disso, ela tem um termo 1 sobre R aqui embaixo, né? ZI E sobre 4πr. E o que acontece? A gente vê que para R grande, os valores de potencial eles se tornam cada vez menos importantes, tá? Mais desprezíveis. Se eu, né, levar em consideração ainda, né, valores pequenos, né, de concentrações iônicas, ou seja, né, poucas espécies carregadas, eu ainda vou fazer esses valores de potencial ficarem bem menores. Então o que acontece? Eu posso, né, desprezar esse potencial aqui, essa primeira equação do potencial para R maior do que A. Já a segunda, né, em R menor do que A, né, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que em soluções diluídas, né, essa aqui, né, para R menor do que A, ela não vai poder ser desprezada, e em soluções diluídas, né, como o K vai diminuir muito, 1 sobre K aumenta, né, então a gente pode dividir aqui numerador e denominador por K, tá? Então, no numerador vai ficar 1 e denominador vai ficar 1 sobre K mais A. Então, em soluções muito diluídas, K diminui, 1 sobre K aumenta. Então, esse 1 sobre K mais A, eu posso fazer com que ele fique desprezível, né? Eu posso fazer A desprezível em relação a 1 sobre K, tá? Então, depois devolvendo, né, desprezando o A ali, eu vou ficar com simplesmente K naquele meu segundo termo. Então, a forma do meu potencial é essa aqui, à minha direita, tá certo? A forma do potencial é essa aqui à direita. Psi de R igual a ZE sobre 4πε, 1 sobre R menos K. Tá? Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, eu tenho uma dúvida. No slide anterior, a minha dúvida é com a expressão de cima. Então, ela vai ser sempre desprezível quando R é maior que A? Não, só quando a gente tiver soluções bastante diluídas, tá? Então, a lei, né, que a gente chega aqui é chamada lei limite de Debye-Hickel, que é a que eu estou deduzindo. Então, ela envolve duas grandes aproximações. Essa de cima, né, que é desprezar o potencial, né, para R maior do que A. Então, você diz que aquele potencial vai ser desprezível. E a outra é desprezar o A lá embaixo.
E o que é o A? Vamos lembrar lá, o que é o A? Você se lembra? Não, já esqueci. O A, ele é muito importante, que ele é o quê? A menor aproximação, a menor distância de aproximação dos íons. Tá certo? Então, ele é uma medida do tamanho do seu íon em relação a medida do tamanho do seu íon mais a esfera, né, de solvatação dele de moléculas de água. Então, esse A é aproximadamente esse tamanho. Nota que quando a gente despreza ele aqui e ele some, na nossa lei limite de Debye-Hickel que a gente vai estar deduzindo, ela vai ser independente, ela só vai depender do número de partículas e não de quem são essas partículas. Então, independente se eu tenho sódio, potássio, lítio, que tem tamanhos diferentes, ou sulfatos ou acetatos, ela vai dar o mesmo valor de coeficiente de atividade baseado só na concentração e carga. Tá? Mas, professor, pode falar. O que significa a gente dizer, então, que o R é maior que o A? O R não seria o raio? Como é que o raio vai ser maior que o limite de... Raio não. R é a distância que você está calculando o potencial. Então, eu estou dizendo o seguinte, que o potencial fora desse limite, né, o potencial gerado pelo meu íon fora desse limite, né, dado pela esfera de raio A, ele é desprezível. Eu não estou dizendo que não é o raio. Né? A gente tem que tomar cuidado com essas nomenclaturas genéricas que a gente está sempre acostumado, né? Mas ele é a distância em relação ao íon central em que o potencial está sendo calculado. E o que a gente coloca é desprezível em relação ao potencial lá dentro. Tá? Certo. Então, voltando. E aí, né, quando a gente despreza esse A, a gente perde a individualidade dos íons. Se a gente fizer as contas, né, sem desprezar esse A, a gente chega na chamada lei estendida de Debye-Hickel, que ela é um pouco mais complexa, precisa desse parâmetro A para cada íon em solução. Tá? E, né, outras equações mais complexas ainda vão envolver o quê? Não fazer esse potencial com R maior do que A, né, em distâncias maiores do que A, serem desprezíveis. Eu vou ter que considerar ele também no meu caso. Então, ou seja, eu estou aqui fazendo a dedução, né, da chamada lei de limite de Debye-Hickel, que é aquela mais simples o possível. Né? Existem outras, se eu não fizer essas aproximações, que vão ser mais complexas e vão dar resultados mais acurados, é claro. Então, né, expandindo K, eu chego nessa expressão aqui para o πj de R em função das cargas e do próprio K. Tá? E agora o que eu preciso? Finalmente resolver a minha integral W3 de J igual a integral. Antes a gente estava descarregando, então era de ZJE até zero. Agora a gente está carregando, então a gente começa em zero e vai até ZJE. De πj dQj, que é igual ao potencial, né, da carga pontual mais a integral de Kq dq. E aí, né, resolvendo essa integral, eu não vou, né, ficar resolvendo aqui passo a passo as integrais, mas ela vai ser igual o meu W3, né, vai ser igual a menos o W1 menos esse termo grande aqui, que é a função o quê? Das cargas, concentrações, temperatura e etc. Tá? E aí, agora a gente quer a energia livre de Gibbs eletrostática, que ela é determinada como? Através do somatório dos meus três trabalhos. ΔG eletrostático é o somatório de W1 mais W2 mais W3, para todos os J. Então, ΔG eletrostático é igual a menos E ao quadrado K sobre 12 πε, somatório de J, de NJ, ZJ. Tá? Se eu transformar para número de moles, né, esse K aqui para molar, ele vai assumir essa expressão aqui, tá? E eu vou chamar essa expressão de constante B. Tá? Essa constante B aqui ela vai ser importante e vai aparecer em algumas equações mais complicadas mais para frente. Tá?
Mas, de qualquer jeito, o meu ΔG eletrostático molar vai ser igual a essa expressão toda aqui, menos E ao quadrado, número de Avogadro, constante B, sobre 12πε, força iônica da solução. Esse C aqui significa estar em concentração mol por litro, elevado a meio, somatório de J igual a 1 até N, densidade de espécies, vezes somatório de cargas, vezes a carga da espécie ao quadrado. Tá? Para o potencial químico eletrostático, eu vou derivar essa expressão em relação ao número de moles. E aí nota, gente, que eu não, em princípio, né, eu transformei aqui o meu IC para... Em princípio, né, eu tenho tanto o meu IC, que é concentração mol por litro, quanto esse N aqui, que são número de moles, né, já está tudo transformado para número de moles, que eu tenho que derivar em relação a cada um dos NI. Tá? Então, meu potencial químico eletrostático molar, que é esse termo aqui, vai ser igual a RT ln de gama, que é igual a essa derivada que vai dar esse valor aqui, menos E ao quadrado, número de Avogadro B, 8πε RT ZI ao quadrado, raiz da força iônica da solução em concentração molar. Nota que a derivação aqui ela não é simples, ela ocorre em muitas etapas de derivação e simplificação. Tá? Eu estou resumindo aqui, se vocês quiserem depois eu até dou a dedução passo a passo completa. Tá? Então, por último, a gente chega lá na nossa expressão, Ln de gama, né, é igual a essa reunião enorme de constantes aqui, tá certo? Aliás, desculpa, gente, erroneamente eu cobri também o Z, tá? O Z não é uma constante. Mas essa reunião de constantes aqui, que é essa fração, é igual a essa constante A. Então, Ln de gama é igual a menos A carga, né? De Z, número de carga ZI é ao quadrado, tá certo? Se vocês olharem aqui, tem um erro de passagem. Raiz da força iônica da solução em concentração molar, tá? Onde A é essa constante que está grifada aqui em cima. Então vocês notam, né, que apesar dessa dedução enorme, dessa dedução ser enorme, né, e bastante complexa, a gente chega aí numa equação final, quer dizer, essa equação ainda não é a final, né? A gente ainda tem que fazer uma série de definições ainda para modificar ela, mas isso vai ficar para a próxima aula, tá? Essa equação ela se torna bastante simples. Tá? E basicamente essa aqui embaixo, né? Ela já é muito parecida com a lei limite de Debye-Hickel. Então, na aula que vem, né, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de coeficientes médios de atividade, trabalhar também, né, com a escala de molaridade ao invés da escala de concentração e, por fim, discutir aí os resultados da teoria de Debye-Hickel. Tá? Mais uma coisa só que eu queria falar, né? Vocês notam o seguinte, essa equação, né, essa dedução, ela é absurdamente grande, né? E tem muitos passos, muita matemática, bastante complexa. O nosso objetivo não é que vocês decorem isso tudo, que vocês saibam fazer passo a passo, etc. Tá? O meu objetivo aqui é que vocês consigam identificar dentro dessa dedução, quais foram as principais aproximações que nós fizemos e por que nós fizemos, tá? E se a gente, né, quando a gente começar a mostrar as equações mais complexas, né, que a gente conseguir identificar nelas os pontos, né, em que essas aproximações que a gente fez se tornaram, acarretaram em modificações na estrutura da equação, tá? E é óbvio, é um exercício também, né, para a gente ver que quando a gente abre lá o livro, né, normalmente, por exemplo, livro de fisicoquímica, você ainda consegue ver uma dedução, às vezes não muito complexa, da equação de Debye-Hickel. Você pega um livro de analítica, por exemplo, ele bota lá Ln de gama igual a menos A, módulo do produto das cargas, raiz de IC. Tá? Ele não diz da onde vem, da onde veio, você olha e acha que aquilo é uma mágica
E o pior, né, pelo tamanho da equação, a gente acha que foi uma mágica fácil de fazer, tá? Mas a gente falha em ver, né, o número enorme de etapas que isso leva, né, aproximações e etc. Né? E a gente também precisa aí saber, né, quando que a gente pode ou não usar essa equação. Tá? Então o objetivo aqui era esse, vocês saberem, né, mais ou menos como é que se desenvolve a equação, quais as aproximações usadas, que a gente vai correlacionar isso lá na frente com o quê? Com a usabilidade dessas equações. Alguma dúvida, gente? Professor, só uma coisa que eu esqueci de anotar. Esse C, dessa raiz de C, significa o que mesmo, por favor? Que a força iônica está em concentração molar. Tá bom então, obrigada. Lembra que a força iônica é meio do somatório, aí agora, né, quando tem o C embaixo, das concentrações em mol por litro vezes as cargas ao quadrado. Tá? Show, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? O senhor estava falando da aplicabilidade disso, a gente vai ver mais na próxima aula. Então, exercício por enquanto ainda não? Exercício por enquanto ainda não. Vamos manter até a próxima aula os trabalhos, tá? Que é a equação de Poisson e teorema de Cascas. Eu vou passar para vocês vão ter aí uma semana, às vezes até mais tempo para fazer, mas aí se concentra nisso até a próxima aula para a gente suprir aquele gap ali que ficou na Física 3, né? Tá bom, valeu. Então, gente, alguma dúvida? Tá, Professor, pode falar. Sabe quais páginas do livro estão essa matéria? Olha, teoria de Debye-Hickel, se eu não me engano, está no capítulo 10 do Levine. Tá, obrigado. Acho que é 10, 11, 12 e 13 para a primeira prova, tá? Teoria de Debye-Hickel é o 10. Mas é só você procurar lá a teoria de Debye-Hickel no índice mesmo. Não procura no índice remissivo, não, senão às vezes ele te manda para uma página que só tem ela citada o nome dela. Procura no índice mesmo, tá? Mas eu acho que é capítulo 10, bem no finalzinho. Tá. Obrigado. Mais dúvidas? Então, gente, não tendo mais dúvidas, a gente fica por aqui hoje, né? Foi 2 horas aí, foi exaustivo, mas eu acho que a gente consegue mantendo esse ritmo aí, ter uma aula por semana. A gente pode tirar dúvidas agora lá pelo WhatsApp, pode tirar dúvida por e-mail, pode marcar na terça de tirar dúvida se vocês quiserem. Então, vocês mandam, tá certo? Boa noite aí para vocês, gente. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tchau, professor.